Fala galera, Christopher aqui, e nesse vídeo nós vamos falar sobre um cara que tinha tudo para dar certo. Simplesmente é um fundo que nasceu com a tese quando a renda urbana ainda era um embrião, certo? A renda urbana ainda não era essa tese que nós temos hoje, que todo mundo gosta, quase equiparando com uma logística na questão defensiva, né? Tendo até probabilidades de se tornar o segmento mais defensivo dos fundos imobiliários no futuro, na minha opinião, pela hibridez, né? Nem sei se essa palavra existe, mas pela qualidade e alternativas dos quais os imóveis de renda urbana oferecem, né, para os seus gestores poder atuar em diversos segmentos diferentes, de clientes, né, de inquilinos. Então, o Viur 11 ele nasceu para ser um renda urbana, era para ser o principal fundo de renda urbana da Vinci, né? A Vinci, que é uma gestora grande no mercado, certo? Que em relação aos fundos imobiliários, ela se consolidou no mercado quando ela trouxe o VISC 11, né, que é um fundo de shopping que ainda performa bem, mas ao longo do tempo, né, essa gestora começou a lançar muitos produtos aí no mercado, como o VIN 11, que também não foi um case de sucesso, e neste vídeo vamos falar sobre o Viur 11, que é o fundo de renda urbana da Vinci, né, que está prestes a encerrar, a ser liquidado, a sair fora do mercado, e para os seus cotistas, eu nem sei te dizer se isso é bom ou ruim, eu acredito que é bom, tá, porque esse fundo está perdido. Então vamos falar um pouquinho sobre ele, e o que vai acontecer agora, né, sobre o fato relevante que eles soltaram aí, que eles praticamente foram engolidos pelo TRXF11, que comprou todos os seus imóveis, sobrando apenas um, que provavelmente será vendido ou amortizado em breve. Então vamos falar sobre isso nesse vídeo. Viur 11, o fim de um pequeno ciclo de existência pós-pandemia. Fica a gente. Bom, antes de nós falar sobre o fato relevante, vamos falar um pouquinho sobre esse fundo para quem não está bem inteirado sobre o assunto. O Viur 11, fundo de renda urbana, este é um renda urbana de verdade, foi feito para ser um renda urbana, tá? Não é um híbrido. Ou seja, um fundo que quer comprar lojas de rua. Resumindo para você, a gente pode considerar um renda urbana? Tudo que você consegue entrar sem ter um crachá ou um acesso específico, né? Você pode considerar isso um renda urbana. Supermercado, um hospital, uma loja, essas lojas de esquina, restaurante, tudo. Tá? Então, renda urbana seria todo esse varejo, né? Big box, esses atacadão, tudo isso aí pode ser considerado renda urbana para quem não estiver ambientado. Tá? Isto é renda urbana, certo? Esse fundo ele até que tem uma liquidez média, tá, gente? Ele conseguiu atingir, né, uma liquidez média aí de 558 mil de liquidez média diária. Quando eu olhar para cá, porque o notebook está aqui com as informações, tá? E ele está pagando, desde os seus primórdios, né, 7 centavos de dividendo. Em relação a dividendos, embora haja muitos problemas ocultos que as pessoas não estão enxergando, os dividendos desse fundo são estáveis ao longo do tempo, tá? Mas já a gente vai chegar nesse ponto. 13,25% de dividend yield nos últimos 12 meses, o que, né, para o fundo de tijolo não era para ser ruim, né? Embora a verdade tenha que ser falada nesse fundo aqui. Patrimônio líquido, um fundo pequeno, 226 milhões, certo? Valor patrimonial atualmente de 8,40. No momento que eu gravo esse vídeo, esse fundo ainda não acabou, tá, gente? Ele vai acabar, mas não acabou ainda. Então, 8,40 de valor patrimonial, certo? E aí rentabilizou no mês 7%. Rentabilizou bastante, né? Você não acha? Mas, né, movimentos de mercado que só Deus entende, né? P sobre VP dele mostra um desconto de 28%, praticamente 30% de desconto, né? Se não fosse esse mês que rentabilizou bastante, estaria aí acima de 30% de desconto, com certeza, certo? Então, praticamente 30% de desconto, que vem se arrastando há muito tempo, já teve mais que isso de desconto, certo? O histórico de dividendos, como vocês podem ver aí na tela, vou botar para vocês, o histórico de dividendos desse fundo, gente, ele mostra um reloginho, uma estabilidade desde o seu IPO lá em 2021. Então ele mostra os dividendos sendo entregues 7 centavos por cota, às vezes 8, né, um pouquinho mais, mas ele mantém os 7 centavos por cota para todo sempre. Porém, não se engane, gente. Para começo de conversa, esse fundo ele era um base 100, ele não era base 10, certo? E quando ele mudou para base 10, ele já veio valendo R$7. Ou seja, ele já chegou, o valor patrimonial dele já perdeu o valor ali. Quando ele saiu de 100, ele saiu valendo R$100 esse fundo, acredite. Eu fui cotista desse fundo quando ele valia entre R$100 e R$90. Sim, eu fui cotista desse fundo nessa época. Acredite se quiser. Certo? Vendi, né? Vendi essas costas. Não cheguei a ficar num prejuízo com ele porque ele pagava bons dividendos. Eu vendi bem antes desses problemas todos aqui.
mas ele já mostrava sinais, né, de problemas futuros. Então eu saí, né, o último que sair apague a luz, digamos assim. Então os históricos, o dividendo dele sempre foi consistente, porém, gente, sempre foi utilizado métodos, formas, táticas da gestão de continuar pagando esse dividendo e mascarar outras coisas, tá? Então, assim, foram ao longo do tempo sempre respirando via aparelhos, sabe? Só que eles estavam com o aparelho no nariz respirando e estavam com as mãos aqui se movimentando. Então eles conseguiam fazer artimanhas daqui, artimanhas, jogadas de gestão, técnicas daqui, dali, venda aqui, compra ali, e assim eles iam jogando o problema para frente. E esse fundo sempre conseguiu pagar os dividendos, mas o mercado enxerga essas coisas. Os investidores que sabem, são mais experientes, sabem o que estão fazendo há bastante tempo, eles enxergavam tudo isso que estava sendo, né, feito e sendo mascarado com bons dividendos, e isso se reflete no preço, gente. Vocês podem ver aí na tela, vou até botar a tela do mais retorno em relação ao preço, tá? Se você ver o preço total, você vê que ele era base 100 e ele cai lá ele foi feito um desdobramento de 1 para 10 e ele cai de R$ 7,3 no dia 13 de 5 de 22 para na segunda-feira, né, na outra abertura de mercado, para 7,28. Então 7,28 foi o preço que ele começou, né? Aí o que eu fiz? Eu dei um zoom aqui, gente, do dia que ele foi desdobrado para frente para vocês verem. Ele já tinha perdido quase 30% de valor de mercado. Tá, então ele já era 100 e ele caiu para 70. Aí desdobraram de 1 para 10. Aí virou 7 e pouco a cota, né? E aí, de lá para cá, ele deu uma subidinha, chegou a se recuperar um pouco, foi lá perto de... Em 22 chegou lá perto de 8 e pouco, nunca mais voltou para 9, tá? Nunca mais voltou para 9 o preço, nem perto. Então você já sabe que quem pegou no início, que nem eu lá, R$ 100 já era. E aí, de 22, 23 para frente, foi só ladeira abaixo, gente. Esse fundo chegou a bater aí chegou a quase cair para R$ 4, ficou R$ 5 redondo, em 19 de 12 de 24, onde todos os fundos estavam caindo, né? Depois ele veio se recuperando novamente, porque os dividendos ficaram estáveis, né? Mas esse fundo, ele tem uma alavancagem complicada, tá? O retorno total desse fundo, ajustado por dividendos, gente, 28% ao longo do tempo. Isso contabilizando os dividendos, tá? Que ele entregou. Então ele conseguiu, assim, quem comprou no início e reinvestiu nele tudo, não ficou no prejuízo. Conseguiu aí 28% de rentabilidade, né, de 21, final de 21 até agora, tá? Porque ele acabou sempre pagando, né, os seus rendimentos certinho. Sem o retorno ajustado, esse fundo simplesmente teve um prejuízo de 16%. Certo? De rentabilidade, 16% de negativos de rentabilidade. Mas vários fundos têm isso, então a gente não pode se debruçar nessa ideia de que a rentabilidade é ruim, porque o retorno total dele foi positivo, tá? Chegou a ser um retorno total aí de 30 e poucos e caiu aí nos últimos meses para 28%, 29%. Então, isso foi o que aconteceu com o VIUR 11 nesses últimos tempos, né? O valor patrimonial dele... só mais uma coisinha aqui, ó. Voltando para o yield, tá? O yield dele, você vai notar que é essa linha verde que aparece para vocês aí, ó, sempre foi acima de 1%, gente. Por quê? Porque esse fundo, desde o seu início, ele sempre performou com desconto. Sempre performou desvalorizado. Sempre. Então ele sempre teve esse yield, esse dividendo consistente e esse yield alto, porque são momentos em que cai a cota de soco. Momentos de yield mais altos são momentos que a cota caiu. Então o yield aumenta. Tá? Então não tem nada de incrível aqui. É porque estava sendo desvalorizada a cotação, o yield se manteve 1% para cima, certo? Quando seus pares eram ali bem menor, 0,82, 0,9, certo? Então não tem nada de beleza aqui, tá bom? Valor patrimonial desse fundo, gente. Ele arrancou lá em 9,67, o que não é legal, porque quando esse fundo foi lançado por R$ 100, então deveria ser R$ 10 aqui, o valor patrimonial inicial, e não, eles, depois do desdobramento, né, não sei porque que as informações estão assim, tá 9,67, então já saímos aqui com um deságio de cara, né, e conseguiu chegar hoje a 8,40 de patrimonial, ou seja, ele só foi ladeira abaixo, foi lentamente caindo ao longo do tempo, teve até reavaliação dos seus imóveis para baixo.
em um certo ano que eu não me lembro qual era, se foi de 22 para 23 ou 23 para 24, tá? Foi algo assim. Então, gente, esse fundo, infelizmente, foi um fundo que, cara, ele não trabalhou direitinho, cara. Ele podia ter feito as coisas de forma melhor. Então, este é o Viur 11, dá 10 minutos aqui falando dele quase. Então, esse é o Viur 11 para quem não conhece, tá? Agora vamos ao fato relevante. O Viur 11 simplesmente vendeu, se eu não me engano, mais de 90% do seu patrimônio para o TRXF11, que é um outro fundo híbrido com foco, né, em renda urbana, mas ele ainda é um híbrido, então ele não é uma renda urbana. Inclusive vai ter um vídeo domingo sobre todas as atualizações dos novos imóveis e a minha opinião sobre isso, que o TRXF está comprando desde as agências bancárias, que ele já comprou uma renca de imóveis dali para frente, tá? Então, domingo, próximo domingo, você está assistindo, no caso, esse vídeo está saindo na quarta, no domingo, tá? Vai sair o vídeo sobre TRXF e essas atualizações dos imóveis que eles compraram, valores e transações, vamos falar sobre tudo isso, tá? Mas vamos continuar. Vendeu mais de 90% do seu patrimônio total pro TRXF11. Saiu o fato relevante, tá aparecendo na tela para vocês aí um recorte do fato relevante. E pegou todo mundo de surpresa, cara, porque a galera não estava sabendo disso aí não foi sendo avisado isso. E resumindo, gente, a gestora 20 simplesmente está te falando, né, sobre fato relevante de surpresa, assim. Estamos encerrando esse fundo não tem mais para onde caminhar, esse fundo não tem como crescer e esse fundo está indo ladeira abaixo. E agora eu vou te falar por que ele está indo ladeira abaixo. O nome disso é alavancagem mal trabalhada, gente. Alavancagem mal trabalhada, mais economia turbulenta, cenário pós-pandêmico, compras não tão corretas, tá? Esses fatores todos se alinharam e se tornaram uma turbina negativa para o Viur 11. Principalmente por causa da alavancagem. E, gente, desculpa, tá? Mas tudo isso só tem um culpado, que é a gestão do fundo. Foram péssimas escolhas, péssimas alternativas. Tá aí. O fundo vai acabar. E muita gente vai ficar se estressando agora com conversão de cota, com não sei o que. Eu não participo de nada disso. No meu caso, se fosse eu já teria vendido tudo. Se eu tivesse as cotas hoje, eu vendia hoje, no preço que tivesse, assumia essa bronca aqui e ia para o outro lado. Que não tem essas palhaçadas acontecendo de burocracia, de converter. Eu não gosto, cara. Eu já falei em outros vídeos, eu odeio burocracia com fundo imobiliário. Ah, porque o fundo vai incorporar o outro, você vai ganhar 20 cotas daqui, 3 dali, amortização de lá. Cara, eu não gosto dessas coisas, eu tenho pavor disso. Quando começa a falar que vão fazer isso, eu vazo, ó, saio fora. Saio fora, compro outro fundo que tá tranquilo e tá tudo certo. É assim que eu faço, tá? É assim que eu faço. Ah, e o HGLG que vai ficar gigante, você não vai comprar? Não, não vou comprar. Não vou comprar HGLG. Só depois que ele incorporar todo mundo, engolir todo mundo que tiver que engolir, aí ser uma coisa só. Não sei nem se vai ser HGLG o nome, talvez seja outro, né? Que o Pata tá mudando o nome dos fundos. Então, eu sou assim. Começou com uma encheção de saco, emissão, não sei o quê, integralização de cota do outro fundo dentro desse, incorporação daquele, compra do outro, a amortização do fundo, manda preço médio, não sei, cara, não vou mandar nada, vou sair do fundo hoje. O IRDM, gente, a galera passou o maior perrengue com o IR, mandando e-mail, não sei o quê, e preço. Cara, que chatice, pra que passar por isso? Sai dessa merda, na minha opinião, eu sou assim, eu saio dessa merda e vou pra uma coisa melhor. E aí fica como lição, e dali pra frente eu tento fazer as coisas com fundos de maior qualidade. Tá? É assim que eu faço, tá? Não quer dizer que você tem que fazer, se você quiser ficar posicionado, você fica. Sabe, isso aqui não é recomendação de investimento, né? Até porque quem recomendar Viur 11 tem que ter um parafuso solto na cabeça, tá? Então, o fundo está sendo anunciado pela gestora que será liquidado. Eles vão chamar uma Assembleia Geral Extraordinária para, né, trabalhar, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses documentos que foram lançados aí. Eu vou simplesmente repassar para vocês informações que foram, né, soltas no documento, né, de fato relevante e até na consulta formal lá de deliberação de cotas, tá bom? Então vamos para a próxima parte, vamos começar a falar sobre isso que está acontecendo agora com o fundo. Cara, eu preciso urgente trocar de cadeira, cara. Eu começo a gravar o vídeo e eu vejo que a minha cara tá aqui em cima. Quando o vídeo termina, eu tô aqui assim, minha cabeça já, ó, a cadeira tá caindo. Mas faz parte, né, gente? Vamos lá, com o tempo a gente vai melhorando.
Gente, agora vamos falar aí sobre o que vai acontecer, tá? Primeiro, o que realmente aconteceu, tá? Tô até com umas anotações aqui, ó. E vou colocar na tela para vocês o que eu tenho aqui para ficar melhor, tá? O Vir11 ele anunciou a venda de 7 ativos, né, do seu portfólio. Se eu não me engano, sobrou só a Facamp, tá? Então vou deixar aparecendo os ativos aqui na tela para vocês também. São 6 ativos que foram vendidos para o TRXF11, fato relevante essa semana. Essa venda vai ser liquidada com 83% do valor patrimonial dos imóveis, ou seja, na prática, com apenas um imóvel, que é a Facamp, o Vir vai ficar agora, certo? E o caixa temporariamente vai ficar travado em garantias, tá, gente? Isso não é uma reciclagem de portfólio, tá? Só para você entender. Isso é um desmanche do fundo. É um desmanche, um desmonte operacional total, tá? Eles estão vendendo, inclusive, abaixo do valor do que os imóveis valem para o TRXF, é óbvio. O TRXF não ia comprar um negócio deles por mais do que vale ou por preço justo. Eles querem desconto para poder ajudar o Vir11 a se desmanchar. Então, venderam abaixo do que vale. O cotista já está perdendo dinheiro aí também, tá? Você está vendendo 6 imóveis abaixo do que eles valem a mercado, o valor patrimonial deles, certo? Só para você entender. O lado do gestor, que é aquele lado bonitinho, né, da operação, como é que eles estão vendendo o peixe? Eu vou até ler para vocês. Venda feita a 98,3% do valor patrimonial, ou seja, ele está entregando os imóveis praticamente 2% ou 1,7% a menos do que eles valem. Quando você está falando de milhões de reais, 1,7% faz diferença, certo? O valor 44% acima do valor de mercado das cotas, ou seja, aqui ele está querendo dizer que você que está posicionado no Vir11 vai ter um benefício, né, porque esses imóveis estão sendo vendidos 44% acima do valor das cotas. Mas é óbvio, as cotas estão derretidas e nunca mais vão voltar. Então, não estão errados aqui, seria um benefício para quem ainda está posicionado nesse fundo, tá? Parte relevante do desconto entre o valor patrimonial e o preço de tela foi capturado. Isso é o que o gestor vende, tá? No fato relevante. Cotistas receberão cotas do TRXF11. Olha, cara, eu ficaria feliz. Neste caso aqui, sabendo dessa notícia, se eu fosse cotista do Vir hoje, eu ficaria posicionado só para pegar as cotas do TRXF e me livrar dessa bomba, tá? Se for algo que não seja tão burocrático, eu ficaria. E amortizações de capital, ou seja, o resto eles vão amortizar e vão te devolver para tua conta o dinheiro do que te restar em relação ao valor do VP do fundo depois das contas feitas e tudo mais. No papel, parece uma engenharia financeira perfeita para quem está posicionado, né? Ganhar cotas do TRXF11 e se livrar dessa bomba do Vir11, beleza, né? Para quem, como diz aquele ditado, não, o que é um peido para quem está cagado, né? Tá ótimo, fazer o quê? Mas quando tu sai do discurso bonitinho da gestão, a operação ela tá gerando um impacto negativo de 43 milhões no patrimônio desse fundo. Cerca de 1,60 por cota de preju. Esse prejuízo ele não aparece de uma vez só, certo? Ele vai ser reconhecido ao longo das amortizações, tá bom, gente? Após a primeira amortização, a perda de capacidade de gerar renda já começa aí. Já vai parar de gerar renda, o fluxo encerra, tá? Para distribuir dividendos e não tem mais arrego. A partir disso já era. O cotista que ficar posicionado nesse fundo, presta atenção nesse momento aqui, tá, gente? Ele vai entrar num período de até 24 meses, ou seja, 2 anos. Esse não é um processo lento, é um processo demorado. Pode ficar até 2 anos sem rendimentos, tá, gente? 2 anos. Com capital travado e dependendo das garantias e da venda futura de um único imóvel, que é o Facamp, que eles estão presos lá ainda. Tá? Eles vão estar recebendo os aluguéis do Facamp e tudo mais, mas o imóvel vai estar travado lá e eles não vão estar distribuindo nada, porque eles querem liquidar o fundo. Então você fica preso neste fundo por mais ou menos até 24 meses. Pode durar até esse tempo aí. O que acontece aqui, gente? A tese de renda do fundo imobiliário, que foi criado para isso, morreu. Já era. Extinguiu-se. Tá? Então, não se emocione na fala bonitinha da gestão, até mesmo nos documentos, dizendo que tudo é um mar de rosas. Você tem que entender o cenário inteiro, o seu lado e o deles. Tá? E o seu lado não está favorável. Tá? Sinto informar, cotista do Vir11, o seu lado não está favorável com esse fato relevante, embora ganhar cotas do TRXF, se livrar disso, possa ser bom. Mas ainda tem um Facamp lá preso,
e você vai ter dinheiro preso no Viur ainda, tá? Gente, após, né, toda essa amortização que pode ser feita, tá? Só para você ter uma ideia, a amortização estimada do fundo é entre 4,40 e 4,45 por cota. Né, 4,45 por valor, né, da cota. O patrimônio remanescente estimado, né, baseado somente naquele único imóvel e tudo mais, pode ser aí de R$ 1,80 a R$ 2,00, tá? E o valor econômico total estimado é de R$ 6,20 a R$ 6,40. Então, assim, o upside é mega limitado, o custo de oportunidade é enorme, o risco da execução continua. Para muitos cotistas, tá, vender agora é mais racional do que esperar 2 anos sem renda nenhuma. E aí entra, né? Isso é o que eu tô te falando aqui. Isso aqui baseado no que eu faria, no que eu faço com os meus ativos, certo? Eu não passei por isso com o RDM, não passei por isso com a CNFF, não passei por isso com fundo nenhum, nem com Vino, com nada desses fundos que fizeram essas bagunças aí ao longo do tempo. Eu me livro e vou para outro lado, mesmo que eu perca um pouco porque eu já ganhei com dividendos, entende? Então eu tenho esse controle de retorno total. Como eu já ganhei bastante dividendos, eu não me estresso muito com essa situação. Eu simplesmente saio e vou para outro lugar, porque eu não quero passar por todo esse perrengue depois, entende? Vai ter que ser criado, gente, uma conta garantia. E isso aí já simboliza o fim, game over para o fundo, tá? Eles deixam claro, 49 milhões vão ficar travados por até 24 meses para cobrir renda mínima garantida e recompra de ativo, e também reformas e contingências. Um fundo que precisa travar quase 50 milhões para garantir obrigações passadas não está operando para crescer, gente. Não tem cabimento um negócio desse, certo? Ele está simplesmente encerrando a responsabilidade dele e jogando no colo do teu colo, dizendo assim, ó, já era, isso aqui é o que sobrou. Infelizmente eles estão fazendo isso, gente. O próprio gestor afirma em fato relevante. Não descarta a venda do imóvel remanescente em eventual liquidação do fundo. Ou seja, a liquidação, gente, ela não é uma especulação, não é uma alternativa. É uma opção formalmente falada. O cara falou e documentou isso, tá? Isso já é um processo. E a AGE, que está sendo chamada, é exatamente para viabilizar isso, tá bom? Eles querem liquidar, terminar com o fundo. É isso que eles querem fazer. Ou seja, gente, o Viur 11 ele não está se reestruturando. O Viur 11 ele está se organizando, ele está organizando o seu encerramento. Ele vai acabar, certo? É um fundo que perdeu escala, perdeu renda, perdeu flexibilidade e agora perdeu até um motivo de existir, né? Como um filho listado em bolsa. Não faz o menor sentido agora com tudo isso que eles fizeram e que eles vão fazer. Gente, quando um fundo vende quase todo o seu patrimônio, trava o caixa por 2 anos e admite liquidação no próprio fato relevante, o mercado precisa parar de chamar isso de reestruturação. Isso não é reestruturação, gente. Isso é uma liquidação, é o fim de um ciclo de um fundo imobiliário, certo? É o fim, já era, tá bom? Já era. Então, só para encerrar, qual o motivo, né, que causou o fim desse fundo? Porque, gente, eu estou gravando esse vídeo agora, mas vai acabar. Já era, esse fundo já era, é bom para quem é cotista já ver isso e tomar uma decisão. Se vai ficar no fundo, sabendo desses riscos de ficar 24 meses com dinheiro travado, com coisas, não receber renda e tudo mais, ou se vai pular fora e ir para uma coisa melhor, tá bom? Então agora vamos falar sobre a alavancagem desse fundo. Por que esse fundo chegou nesse nível, nessa situação? Para finalizar, gente, eu vou trazer aqui para vocês o motivo do fundo ter chegado no fundo do poço como ele está agora, tá? Situação atual da alavancagem do Viur 11, certo? O Viur 11 chegou no momento atual com uma estrutura extremamente alavancada para o tamanho desse fundo, para as condições que o mercado oferece para ele desalavancar e com uma desconfiança gigante que não permite a ele fazer algumas manobras contábeis aí para conseguir desalavancar. Tá difícil. Ficou quase impossível para eles, tá? Aproximadamente 98% da dívida vem de CRIs, tá bom? Então a dívida representa mais ou menos 35% do PL do fundo hoje, o que para um fundo desse tamanho, né, do patrimônio total do fundo, desculpa, o que para um fundo desse tamanho é muita coisa, gente. Se não souber lidar, é diferente você falar de 35% do patrimônio do fundo alavancado neste fundo do Viur 11 com a 20 e você falar do HSML 11 ou do próprio TRXF 11 em questão de alavancagem. Por quê? Aqui estamos falando de 2 especialistas
em dívida, que usam a dívida de forma amarrada, coisa bem estruturada, sabem lidar com dívida. E aqui a gente está falando de uma gestora que não está lidando bem com dívidas, que é a Vinci, e ela se provou isso com esse mesmo próprio fundo aqui, até mesmo com o Vino. Tá? Eles não lidam bem com alavancagem, não é o forte da casa, né? Então, gente, isso não é uma dívida tática. Isso é uma alavancagem, uma dívida estrutural, certo? Isso pegou a estrutura do fundo e machucou muito esse fundo, deixando ele quase sem conseguir caminhar, tá? Custo da dívida versus capacidade operacional, gente. Durante um bom tempo, essa alavancagem funcionou. Funcionou bem no curto prazo. Sustentou dividendos elevados, ajudou a mascarar estruturais do portfólio que não estavam sendo observados pelos investidores. Porém, com o tempo, o que aconteceu? Né? As despesas começaram a corroer o resultado do fundo. Né? O fundo ficou refém de fluxo de caixa e qualquer estresse virava um pandemônio no fundo, certo? Regaçou, cara. Não tinha mais flexibilidade nenhuma financeira esse fundo por causa dessas alavancagens. O principal problema, tá? A alavancagem mais desconto em bolsa. Vamos falar um pouquinho sobre isso. A alavancagem, ela só é sustentável, gente, quando o fundo performa conseguindo acessar capital, conseguindo dinheiro novo para poder trabalhar essa alavancagem e ir amortizando ela e reduzindo ela ao longo do tempo, certo? O VIR11 negociava o tempo inteiro com 30%, 40% sobre o seu valor patrimonial. Ele tinha liquidez extremamente baixa, não conseguia emitir cotas sem destruir o valor para o cotista. Ele tinha que, para poder emitir, ele tinha que emitir abaixo do VP, por exemplo. E isso você sabe, dilui o cotista, diminui o valor patrimonial do fundo, né? E aí você já vê um valor de 8 e pouco hoje, quando o fundo foi lançado base 100 lá atrás, certo? Não dava para rolar a dívida via emissão, refinanciar com tranquilidade, esquece, e crescer ou reciclar portfólio, esquece. Eles até tentaram e se endividaram mais ainda, com aquelas lojinhas lá que eles pegaram, nada a ver, cara. Uns ativos nada a ver, sabe? Podiam ter... Resumindo, então, a alavancagem que era para ser uma tática virou uma armadilha para o fundo. Arregaçou com o fundo, gente. Aí o que acontece? Esses CRIs, eles têm um prazo que eles têm que ir, né, pagando esses CRIs. E o tempo começou a ficar espremido para o fundo. Então agora a ideia não era mais se ia acontecer algo, e sim quando ia acontecer a tragédia com o fundo em relação a essas amortizações, essas quitações que eles precisavam fazer. O prazo estava estourando, entendeu? Então eles tinham que tomar uma decisão. A operação com o TRXF, eu até escrevi aqui, ó, ela resolveu um problema e criou outros, tá? O que ela resolveu? Ela eliminou a maior parte da dívida do VIR11 via CRIs, né? A liquidação de alguns CRIs, venda direta dos ativos. E o que ela revelou para todo mundo? Né? Que o fundo não tinha alternativa melhor. Foi a última cartada que a gestão teve para fazer, né? Foi a rendição da Vinci em relação a esse fundo. Foi uma desalavancagem defensiva, né? E não estratégica, certo? Sacrificou escala, sacrificou renda futura e continuidade operacional do fundo, ou seja, acabou com o fundo. Em termos práticos, tá? Vou colocar na tela para vocês. A alavancagem mal calibrada para um fundo pequeno, dependente de mercado, ou de uma emissão futura que não tinha como fazer, e o mercado também não estava dando que suco para eles, sempre descontado. Portfólio pouco líquido para sustentar o risco financeiro, impossível para eles, tá? E a gestão ficou sem degrau de liberdade, ele ficou sem ter o que fazer. Eles simplesmente ficaram amarrados a uma única alternativa, que era desmanchar tudo e entregar para o cotista o que dê para entregar. Então, gente, quando a única alternativa que você tem é matar a renda do fundo imobiliário, a tese acabou. O fundamento não existe mais, tá? Infelizmente, esse foi o futuro triste que o VIR11 nos apresentou. Ele não morreu porque ele vendeu ativos, gente. Ele vendeu ativos porque todas as possibilidades que existiam esgotaram-se. O fundo não tinha mais o que fazer. Ou era isso, ou ele ia ter um final pior ainda. Mais vergonhoso para a gestão ainda. E isso ia denegrir até mesmo a casa. Então, pensando no lado da gestão, era a melhor coisa a se fazer. Concordo em liquidar esse cara. Esse foi o fim do VIR11, um fundo que eu tinha um carinho bem interessante no início, porque eu comprei ele quando ele era base 100. Um fundo que eu segurei por algum tempo. Eu acho que eu segurei ele até depois que ele virou base 10, né? Que ele foi para R$7. Eu fiquei... Se eu não me engano, eu vendi esse fundo antes dele cair para 6, tá? Eu vou colocar aqui a data que eu liquidei esse fundo e qual era o meu preço médio, tá? Então, tomei um prejuizinho, né? No retorno total eu não tomei prejuízo.
mas eu tomei um prejuizinho ali na valor de cotação baseado no que eu paguei, porque eu paguei 100, aí fui comprando abaixo, né? Então eu fui baixando o preço médio bastante, mas aí chegou um momento que eu vendi tudo, uma vez só, numa tacada só, certo? E era isso, gente. Viewer 11 chegou ao seu final, triste para quem está posicionado. Agora você aí tem que tomar uma decisão. Você vai ficar posicionado nesse fundo, você vai receber as cotas TXF de um pedaço, né, do fundo e vai ficar travado por 24 meses, ou até 24 meses aí, ou até eles tomarem uma decisão de liquidação total do fundo e amortizar todo o valor. Então você agora tem que tomar essa decisão. Esse processo pode ser rápido e pode ser muito demorado também. Tá? Não existe uma certeza aqui, a gente teria que saber, baseada nas próximas etapas do processo aí, da Assembleia Geral Extraordinária e tudo mais que eles vão fazer, certo? Então, a liquidação agora ela já é um processo em andamento, não é mais uma ideia, tá? O fundo vai acabar, você que é cotista tem que tomar uma decisão agora. Enquanto esse fundo está no mercado, você ainda pode decidir por ficar no fundo ou vender suas cotas e ir para outro lugar melhor e não passar por todo o estresse que vai vir depois. Mas isso é uma coisa que você tem que decidir, sabe? Isso não é uma recomendação de desinvestimento nem de investimento. É simplesmente uma opinião sincera do que eu faria se estivesse na situação de um cotista desse fundo hoje. Eu não esperaria. Eu sairia fora e venderia tudo. Eu liquidaria minha posição no preço de mercado e assumiria esse prejuízo e ia para uma coisa melhor, né? Ou um HGRU, ou até um GARI 11, um TRXF11, que são mais híbridos, mas são mais puxados para a renda urbana, né? Então eu faria isso. Era isso, gente. Um vídeo triste, né? O Viewer 11 é um a menos aí na bolsa, mas vão vir outros fundos novos mais bem estruturados e nós vamos ter muito que desfrutar desse mercado ainda que está crescendo demais, tá? Domingão vai ter vídeo do TRXF11, vou atualizar sobre os imóveis tudo, né? Que o fundo comprou depois que eu fiz o vídeo. Ele comprou uma renca de imóveis depois que eu gravei o vídeo sobre ele. Então agora eu vou fazer uma atualização do portfólio, né? E vamos ver aí, também falar um pouquinho sobre a tese do gestor, que eu particularmente gostei, virei um fã desse gestor da TRX, né? Por conta da ideia deles em relação principalmente a esse fundo. E é isso aí, gente. Até domingo no próximo vídeo. Nos vemos lá. Se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aí. Você já teve Viewer em carteira? Você já teve? Você tem algum fundo da 20 hoje? Nos vemos no próximo vídeo, galera. Até mais.